Olá, boa noite para você. O TV Notícias desta quinta-feira, dia 18 de maio, começa agora e com muita informação sobre Uberlândia, região e também sobre a nossa Universidade Federal de Uberlândia. Tem muitos profissionais da beleza deixando de ser empregados e abrindo o próprio negócio. Ficou mais fácil como microempreendedores individuais. Ficou mais fácil também conhecer a memória e a história da nossa cidade, com oficinas e exposições durante a 15ª Semana Nacional de Museus. Vamos falar também de saneamento urbano e industrial e como uma startup pode viabilizar tratamentos sanitários. Saiba como cultivar uma horta em casa, inclusive em apartamentos. Hoje tem ainda a previsão do tempo para amanhã, as vagas de emprego e estágio para Uberlândia e região e muito mais. O TV Notícias está só começando. Profissionais que trabalham no ramo da beleza, como cabeleireiros, esteticistas, barbeiros, manicures, maquiadores e depiladores, agora podem atuar como empreendedores individuais, ao invés de carteira assinada como empregados. A lei do Salão Parceiro foi aprovada no Congresso e vigora desde 27 de janeiro deste ano. Roseli é proprietária de um salão de beleza há 20 anos. Já teve funcionária de carteira assinada. Hoje oferece a estrutura do salão para a parceira trabalhar. A nova lei regulariza esse tipo de atividade, como explica a advogada trabalhista Leila. A lei de parceria do salão, ela veio já para regulamentar uma praxe de mercado que existia. E hoje, na verdade, o parceiro, que é aquela pessoa que ganha uma alta comissão do seu faturamento, ele realmente, agora pela legislação, ele é parceiro, não tem nenhum vínculo de emprego. Roseli acredita que a lei do salão parceiro vai ajudar na divisão de obrigações dentro do salão. Eu, como proprietária, eu acho muito interessante que tenha sido regulamentado essa lei, porque assim eu acho que hoje a gente está dividindo as questões de obrigações e deveres entre os patrões e os funcionários dentro do salão. A lei foi aprovada no Congresso no dia 27 de outubro do ano passado e entrou em vigor a partir de 27 de janeiro desse ano. Prevê que o profissional parceiro possa trabalhar como microempreendedor individual no salão. O setor sentiu a necessidade de realmente ter uma lei própria e por isso eles correram atrás e essa lei foi sancionada. Os profissionais que trabalham em salão costumam receber comissões pelos serviços realizados. A média para cabeleireiro é de 50%. Manicure e esteticistas podem receber de 60% a 80%. Com a nova lei, na prática, seria assim. Uma manicure que trabalha como parceira e alcança a margem de R$ 100 em serviços no mês, ficaria apenas com R$ 70. Os R$ 30 retornam para o salão. O cliente paga no caixa da empresa e, uma vez por mês, o proprietário tem que repassar o dinheiro para o parceiro. Tudo que o profissional faz, o parceiro, ele é passado para o salão e depois o salão repassa para ele. Então ele ganha uma porcentagem maior em cima disso aí, do que ele está fazendo. Bruna é esteticista há 6 anos. Por 1 ano trabalhou com carteira assinada. Agora, nos padrões da lei, presta serviços no salão como microempreendedor individual. Conta que tem mais flexibilidade nos horários. A gente tem a autonomia de a gente estar controlando a nossa agenda, os nossos horários, para que a gente possa ter tanto uma responsabilidade com o trabalho quanto com a vida pessoal. Então, isso eu consigo controlar bastante a minha vida e o meu trabalho. Por não ter carteira assinada, Bruna abre mão de alguns benefícios, como férias, 13º e renda fixa com salários mensais. Para não ter surpresas no orçamento, busca se planejar. A gente tem o controle de estar anotando os nossos trabalhos todos os dias, mensal, e a gente tem esse controle para que a gente, ao mês que for mais fraco, a gente não possa passar dificuldades. Então, é controlando o dia a dia do nosso trabalho para que a gente corra tudo bem. E como nós vimos aí na reportagem, pessoas empreendedoras e que fazem muito a diferença, principalmente na geração de emprego e renda do nosso município e do nosso país. No Brasil, aproximadamente 10 milhões de pessoas têm anemia falciforme. A doença degenerativa genética atinge principalmente os negros. Um encontro na Universidade Federal de Minas Gerais discute como o preconceito está relacionado à dificuldade de atendimento médico.
A festa de maracatu no pátio da Faculdade de Medicina da UFMG era de descomemoração. É isso mesmo, esse foi o nome escolhido para o ato, que contesta o hábito de celebrar a abolição da escravatura no dia 13 de maio. Isso porque 129 anos depois, os negros ainda têm menos acesso a direitos básicos. Um exemplo é o que passam os acometidos pela doença falciforme. Quando se fala de população negra, as pessoas não querem ouvir as questões raciais, né? E as relações étnico-raciais são pouco discutidas, até mesmo nas grades curriculares das universidades. Em Minas, o exame que acusa a doença foi incluído no teste do pezinho em 1998, o que representou um grande avanço em termos de diagnóstico. Mas ainda existem muitas dificuldades quando o assunto é o enfrentamento da doença. Quem tem doença falciforme costuma ter crises com dores e precisa de atendimento de emergência, porque a doença pode rapidamente evoluir para o óbito. Mas ao chegar numa unidade de saúde de pronto atendimento, nem sempre elas são atendidas de forma prioritária. A situação já aconteceu com o Flávio várias vezes. Em uma delas, as complicações foram graves e ele correu o risco de morrer. Inclusive tenho algum processo, de hospitais, geralmente incluindo o atendimento, que é o atendimento prioritário, e muitas das vezes eles não questionam e assim nos deixam esperando por várias horas. E a nossa doença, ela evolui muito rápido. Quando passa pelo acolhimento, a falta de conhecimento para a doença não deixa com que os profissionais dêem uma prioridade e respeitem as peculiaridades da doença falciforme. E isso tem tudo a ver com racismo, porque eu estou falando de população negra. Por causa disso, a UFMG e o Hemominas criaram um grupo que discute o racismo institucional. A ideia é mostrar que dentro do sistema de saúde, muitas vezes são reproduzidos preconceitos contra a população negra e que isso precisa mudar. O SUS oferece tratamento gratuito para a doença, mas Flávio conta que ainda não é o que há de mais avançado. Só um medicamento melhora consideravelmente a qualidade de vida do paciente, mas quem quiser tomá-lo precisa acionar a justiça para conseguir receber. Esse medicamento ele chegou no Brasil ainda nos anos 90, cerca de R$29 mil. Foram degradando até que estacou em R$9 mil. Muitas pessoas não tinham como estar adquirindo mesmo. E então, devido à união de todas as associações de pessoas com doença falciforme, conseguimos, através do Ministério Público, vários órgãos nos dando apoio, a mobilidade do governo para estar assim nos liberando esse medicamento. O tratamento da anemia falciforme exige a transfusão de sangue. Por isso, é importante a doação que pode ser agendada no hemocentro mais próximo de você. Em Uberlândia, o telefone é o 3088-9200. Vamos à previsão do tempo para esta sexta-feira. Em Uberlândia, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado com chuva a qualquer hora. Mínima prevista de 19 e máxima de 23 graus. Em Nova Ponte, o calor predomina, com sol forte pela manhã e à tarde. A mínima prevista para sexta-feira é de 20 graus e a máxima 24. Em Indianópolis, tempo nublado, com possibilidade de chuva à tarde e à noite. Mínima de 19 e máxima de 23 graus. Em Prata, a previsão também é de sol aberto pela manhã e pancadas de chuva no fim do dia. Mínima de 22 graus e máxima de 26. Em Araxá, chove no fim do dia e a temperatura varia entre 18 graus a mínima e a máxima pode chegar aos 22 graus. A 15ª Semana Nacional de Museus acontece em Uberlândia com oficinas e exposições. Peças históricas que representam a memória da cidade fazem parte do acervo do Museu Municipal, que está aberto para visitações e outras atividades. Imponente no meio da Praça Clarimundo Carneiro, o prédio que já foi Câmara dos Vereadores e até Prefeitura armazena hoje histórias. Patrimônio cultural e considerado um dos patrimônios da cidade, o Palácio dos Leões completa 100 anos. Quem passa por aqui pode conhecer um pouquinho da tradição e fundação da cidade. Thaís é quem administra todo esse patrimônio histórico e conta sobre a importância do museu. O museu é muito importante, ele guarda
preserva a memória, a história da cidade. É aqui que as pessoas, as crianças, os visitantes conhecem como essa cidade se formou. A primeira exposição foi há 30 anos. As mostras permanentes, de longa duração e também temporárias, revelam detalhes do município. O museu recebe mensalmente 653 visitantes. Todos os temas que passaram pelo Palácio dos Leões contam fatos e fotos que contribuíram para o desenvolvimento local. Esse prédio ele foi construído por Cipriano Del Fávero. E como ele tem uma fachada muito imponente, na frente e atrás, porque as fachadas são réplicas, né? Você tem na frente, você tem atrás, elas têm leões, tá? Então as pessoas olhavam e falavam assim, olha, é o Palácio dos Leões, e aí ficou. A Badia veio com a filha e a neta visitar mais uma vez o museu e encontrou peças de quando ainda era bem novinha. E ela contou curiosidades de algumas peças em exibição, recordações do tempo em que essa era a realidade dela. Eu achei interessante recordar as coisas, muita coisa que a gente viveu, né? Regina é historiadora e ressalta a importância da preservação da memória da cidade e os reflexos na educação das crianças. Estamos comemorando a 15ª Semana de Museus. A importância que todos os museus da cidade, né, desenvolvem ações com a comunidade nessa semana que a gente coloca os museus da cidade em evidência. Em comemoração à 15ª Semana Nacional dos Museus, várias atividades são promovidas. Visitações e oficina para crianças e adultos fazem parte da programação. Henrique tem 12 anos e viu a notícia da visitação do museu na TV. Foi assim que chegou até aqui. Conhecer as histórias armazenadas deixou o estudante bem satisfeito. Eu achei interessante como é que faz as coisas. Achei interessante, por causa achei bonito. Aí eu gostei muito, aí eu queria vir. E mesmo muitos jovens e os estudantes sabem bem que conhecer essas realidades distintas é muito importante na formação, inclusive formação que quase sempre não se encontra em livros. E daqui a pouco tem o nosso quadro Mercado de Trabalho. Tem vagas de emprego abertas para Uberlândia. E mais, nós vamos falar de saneamento urbano e industrial. A novidade é o uso de uma startup que viabiliza tratamentos sanitários. Eu volto em instantes, até já. E hoje a gente mostra para você as vagas de emprego e estágio que estão abertas para Uberlândia e região. É o nosso quadro Mercado de Trabalho. Uma vaga de auxiliar de produção para pessoa com deficiência. O salário é de R$ 1.354 mais benefícios. Mais informações, talentos@fundaçãocdl.org.br. Vaga para atendente em escola de idiomas. O salário é de R$ 1.084 mais comissão e benefícios. Interessados podem entrar em contato no talentos@fundaçãocdl.org.br. Vaga para técnico de produtos EPI. O salário é de R$ 1.500 mais benefícios. Informações ludmilaribeiro@fundaçãocdl.org.br. Vaga para estágio em administração. A Bolsa Auxílio é no valor de R$ 905 mais vale transporte. O contato é consultoriarh@fundaçãocdl.org.br. Vaga para estágio em pedagogia. A Bolsa Auxílio é de R$ 550 mais vale transporte. Informações para contato CDL Estágio 01@fundaçãocdl.org.br. Os interessados nas vagas disponíveis em Uberlândia devem enviar currículo para os e-mails indicados ou procurar pessoalmente a CDL, que fica na Avenida Belo Horizonte, 1290, no bairro Oswaldo Rezende.
Em comemoração ao Dia do Geógrafo, um seminário será realizado no dia 29 deste mês, numa segunda-feira. É o Westland construindo uma solução de saneamento para o Brasil. O tema é mais que atual. Profissionais da área, pesquisadores vão apresentar projetos, experiências e relatos também sobre o que pode ser feito para melhorar toda essa estrutura de saneamento domiciliar e industrial. E a tecnologia merece destaque, com uma startup que viabiliza tratamentos sanitários. Mas quem vai falar mais com a gente sobre o assunto é o palestrante convidado, André Baxter, ele que é biólogo sanitarista. André, muito obrigado pela presença aqui hoje. Quando a gente fala de um assunto tão relevante, até porque diz respeito a toda a população, seja ela da área urbana, da área industrial, inclusive próximo da área industrial, ou empresários nesse setor também, a gente fala de investimento. Hoje é mais fácil a gente falar de projetos inovadores com base nas tecnologias e investimentos mais facilmente aplicados na prática? É mais fácil porque o mundo está mais aberto à mudança, né? Então acho que a sociedade clama por uma mudança em seus vários níveis, né? Em suas várias esferas de atuação, e a área ambiental passa por isso também, especialmente a área de saneamento. Quando a gente fala de startup nesse segmento, o que consiste isso para quem está em casa entender? Uma startup é uma empresa nova, né? Uma empresa inovadora, uma empresa que está trazendo uma solução diferente ou que ninguém ainda não fez ou fazendo de uma maneira diferente para o mercado, que é o nosso caso, né? A gente pode falar que é aplicável numa cidade pequena, numa cidade maior? Como é que funciona? A gente está em Uberlândia, que é um grande centro, principalmente para a nossa região do Triângulo Mineiro. Mas pode também facilmente ser aplicado em menores comunidades, ou em comunidades menores, no caso? Sim. Os wetlands construídos, eles são uma tecnologia muito versátil que pode ser aplicada de várias maneiras. Vamos enfatizar duas, então, que são o tratamento de esgotos municipais, esgotos industriais e municipais e tratamento de lodos. Então, para grandes cidades, a gente tem uma limitação da tecnologia para tratamento do esgoto, porque é um sistema que requer área de implantação, ele é mais extensivo e passivo. Então, a gente estaria limitado a uma faixa populacional de mais ou menos 15 mil a 20 mil habitantes. Agora, quando a gente começa a falar de wetlands para tratamento de lodos, a gente consegue alcançar faixas populacionais maiores. E aí a gente foca no gerenciamento da fase sólida das estações de tratamento de esgoto, que representam um elevado custo operacional para as concessionárias e empresas do setor. A gente pode falar que um estudo como esse, ele não é feito em pouco tempo, é em função de parcerias, inclusive com a Universidade Federal de Minas Gerais, empresas privadas, e a gente pode dizer também poder público, porque na verdade o poder público deveria ser o maior interessado, por exemplo, nesse tipo de segmento, né, e de serviço. Claro. A Wetlands Construídos é uma empresa incubada na UFMG, né? Então a gente tem essa característica de ser também uma empresa envolvida com o setor público e com o mundo universitário. Os projetos nessa área de saneamento, eles devem passar por uma etapa importante que é de planejamento e seleção de tecnologias. E quando a tecnologia é viável para um determinado lugar, como, por exemplo, os wetlands construídos são selecionados como uma boa tecnologia para um lugar, a gente passa por toda uma etapa de projeto, né, até chegar num projeto executivo, num orçamento de obra, para aí sim a gente ir para a fase de implantação. E isso pode ser desenvolvido tanto por concessionárias privadas de saneamento, como por concessionárias públicas de saneamento, né, empresas públicas de saneamento. Então a gente atenderia a essa realidade. Importante ressaltar que no estado de Minas Gerais e no Brasil como um todo, a maioria dos municípios são municípios com população abaixo de 15 mil habitantes, de 20 mil habitantes. Então é muito município com baixa densidade populacional, onde os wetlands seriam uma boa solução. Muito bom. A gente poderia falar mais, nosso tempo está esgotado, mas fica o convite, né? Dia 29 nós teremos o evento, o seminário aqui na universidade, no Bloco 3Q, e é de manhã, das 8 da manhã às 11h30. As pessoas podem fazer inscrição, inclusive, buscar mais informações também na página, na página que chama Aprogel Trialto. Você vê aí no rodapé do vídeo, Aprogel Trialto, tem todas as informações para você participar. André, muito obrigado mais uma vez pela presença, e a gente pode dizer que no dia 29 nós teremos mais informações relevantes a todos que participarem, não é mesmo? Sim, nos veremos novamente. Que bom, muito obrigado mais uma vez pela atenção. Eu que agradeço. E depois do intervalo, saiba como cultivar uma horta em casa, inclusive em apartamentos. E ainda, mini cursos de inglês e outras línguas oferecidos de graça pelo curso de letras da UFO. Saiba como você pode participar daqui um pouquinho. TV Notícias volta já.
Muita gente tem dificuldade de aprender uma outra língua, como o inglês, por exemplo, em função dos métodos tradicionais de ensino. Aqui na universidade, os alunos do curso de Letras oferecem um curso básico, dinâmico e diferenciado. Lorena é estudante do 7º período de Letras da UFO e professora da turma de inglês. O método que ela usa para ensinar é autêntico e dinâmico. Baseado em séries e filmes, a fantasia dos contos de fada foi tema desta aula. Bom, nós escolhemos o tema de séries e TV para a gente tentar trazer um pouco da realidade do aluno para a sala de aula, para que a língua não fique algo muito abstrato e que seja algo mais compreensível, mais fácil de absorção de conteúdo por eles. Da ficção de Hollywood para a realidade, as aulas tratam muito mais do que o vocabulário e gênero da língua inglesa. Também desperta o pensamento crítico dos alunos. Além de ensinar a língua, seria trazer também o pensamento crítico, trazer mais questões sociais, questões ligadas à diversidade cultural. Cristiane é coordenadora do projeto e cuida da supervisão dos minicursos. Segundo ela, o contato com a sala de aula ajuda na graduação dos futuros professores. Essas aulas preparam esse professor em formação para o exercício da docência, né? Então é o momento que eles têm de articular teoria e prática. Então questões de manejo de sala de aula, de preparação de material didático, conflitos de sala de aula. Então todas essas vivências vai preparar o aluno para quando ele formar e estiver efetivamente no mercado de trabalho. Nayade está quase no fim do mestrado em Educação na UFO. A oportunidade de conhecer uma nova língua pode abrir portas no mercado profissional. E o formato da aula motiva os estudos, estimula a aprender sempre mais. Estou achando muito bom, porque é dinâmico, né? A partir de séries e filmes, vídeos, né? Então fica mais dinâmico e mais interessante para aprender a língua. E olha só, se você tem interesse em ter aulas de línguas estrangeiras, procure o Instituto de Letras e Linguística da UFO. São vários minicursos. As informações estão no site www.ileel.ufo.br. Montar uma horta pode ser uma terapia e, o melhor de tudo, ajuda a manter a alimentação mais saudável. O espaço pode ser montado em quintais e até mesmo em apartamentos, conhecidas como hortas verticais. Ao invés de uma piscina, o quintal ganhou um belo jardim e uma horta cheia de variedades. O hobby de cuidar de plantas vem de família. Gleide aprendeu com a mãe. Acho muito legal o espaço verde, ele desestressa, alegra o ambiente e eu ainda sustento a minha família, né, com as minhas hortaliças. Todos os dias, logo pela manhã, cuida do jardim e da horta. Molha as plantas, faz poda e, quando necessário, aplica o adubo orgânico que fica guardado na composteira. Ao montar a horta, uma das possibilidades é criar um jardim ornamental para enfeitar a casa ou apartamento e colocar junto hortaliças e ervas de temperos. Folhosas que têm pouca estrutura radicular. A alface, a rúcula, o espinafre, a salsinha, a cebolinha, coentro. E nos vasos maiores que a gente coloca no chão, que daí não é tão vertical assim, a gente coloca o pimentão, o tomate, a selga, a mostarda. Nós colocamos isso tudo nos vasos maiores, mas no chão daí. Para montar uma horta em casa, o custo é superior a R$1.000. O investimento para fazer uma horta vertical em apartamento é a partir de R$800. O especialista explica que o primeiro passo é identificar a quantidade de luz no local. O ideal é, no mínimo, 4 horas de luz direta. Depois é necessário decidir o tamanho da horta para escolher os vasos. Na horta vertical, é preciso planejar também a estrutura que prende os vasos. Definir quanto está disposto a gastar com isso. Aí vamos definir o tamanho de vaso, o tipo de substrato que nós vamos usar e também a estrutura que nós vamos usar para prender esses vasos na parede. Cuidar da horta é uma terapia e também uma forma de melhorar a alimentação da família. Alface, agrião, rúcula, hortelã, que a gente ama suco de abacaxi com hortelã, chazinho à noite. Então, assim, a variedade é boa. E o TV Notícias desta quinta-feira fica por aqui. Uma excelente noite para você. As notícias do estado você confere agora no Jornal Minas, segunda edição. Um abraço e a gente volta a se ver amanhã.